O primeiro passo é acertar os valores com o Jorginho. Uma reunião entre o intermediário que negocia com o Flamengo e o agente e o jogador deve acontecer nesta semana. Então, a negociação que o Flamengo colocou na mesa é 10 milhões de euros, livre de imposto. O Jorginho quer 12, livre de imposto. Então tem 2 milhões de euros, o que eu não considero um valor muito relevante, eu considero um valor próximo. Fala nação, trazemos aqui um recorte do canal Opina Porco, onde Neto traz informações importantes sobre o nosso Mengão. E é claro, destacando aí essa negociação entre Flamengo e Jorginho, que está próxima de um final feliz para o nosso Mengão. É um bom reforço? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar tudo o que Neto falou sobre o nosso Mengão agora. É o seguinte, notícia do GE aqui coloca alguns detalhes e alguns pontos sobre o Jorginho. A gente está falando sobre a questão de contratações e o Flamengo tem mirado nessa contratação do Jorginho. O Flamengo vai bater na tecla de conseguir ainda a dispensa do jogador antes do prazo do contrato dele terminar, porque o Flamengo ele quer a contratação do jogador, e não só uma contratação para Super Mundial, como a gente estava falando agora, mas uma contratação para as próximas 2 temporadas, né, de 2 a 3 temporadas aí. E aqui no GE saiu alguns detalhes sobre essa negociação e o ponto que ela tá, e alguns valores também delineados aqui. Vamos lá. Com a primeira janela de transferência fechada, o Flamengo continuará mapeando o mercado em busca de reforços e foca em um alvo já definido para a próxima janela, o Jorginho. O clube quer o volante para a disputa do Mundial de Clubes em junho, mas ainda não chegou a um acordo para a contratação do jogador do Arsenal da Inglaterra. O primeiro passo é acertar os valores com o Jorginho. Uma reunião entre o intermediário que negocia com o Flamengo e o agente e o jogador deve acontecer nesta semana. Depois é previsto um encontro do representante com o diretor de futebol José Boto. Aí, eles falam aqui sobre valores. A última proposta do Flamengo havia sido de 10 milhões de euros livres de impostos. O que a gente está falando ali, que vai gerar um custo de 81 milhões de euros para o Flamengo, né, aos cofres do clube. E o Jorginho tinha uma expectativa de receber 12 milhões de euros livre. Então, a negociação que o Flamengo colocou na mesa é 10 milhões de euros, livre de imposto. O Jorginho quer 12, livre de imposto. Então tem 2 milhões de euros, o que eu não considero um valor muito relevante, eu considero um valor próximo, muito fácil de você entender para que essa negociação aconteça. Os valores são referentes a 3 anos de contrato. É provável que haja uma contraproposta da parte do atleta. Internamente, o Flamengo está otimista que conseguirá o acordo. Jorginho tem contrato com o Arsenal até o fim de junho, mas a temporada europeia termina em maio. A ideia é que o jogador rescinda o contrato na Inglaterra antes do dia 2 de junho, quando abrirá a janela de transferências pré-mundial. O Flamengo terá até o dia 10 de junho para finalizar a contratação do reforço de 33 anos. Neto, você acha que o jogador vem? Cara, eu acho que tem muita coisa envolvida nisso, tá? Eu acho que tem muita coisa envolvida nisso. Tem ali a questão do jogador viver na Europa. Tem a questão de outros clubes, talvez, também olharem ali pro jogador. A proposta que o Flamengo colocou na mesa não é uma proposta ruim, é quase aquilo que ele pede. Então, em termos de, a gente tá colocando quase o que você quer. Provavelmente vai haver uma contraproposta e existe um otimismo do Flamengo na contratação. Ao longo dessa semana terão novidades? Pode até ter, mas eu acho que ele não vai assinar o pré-contrato ainda não. Pelo menos nessa semana agora, nas próximas semanas, eu acho que o jogador vai aguardar mais acontecimentos para poder assinar esse pré-contrato. Ah, Neto, você não acha que os caras deveriam mandar isso pro espaço? Não acredito que deve mandar pro espaço. Eu acredito que a negociação ela é difícil, porque é jogador grande, é jogador de peso, é jogador que faz diferença, então é contratação difícil. Contratação difícil. A gente viu a novela que virou a contratação do Vitor Roque, que é um jogador que estava sem espaço na Europa. Tudo bem, é um jogador jovem, tem potencial, mas estava sem espaço na Europa. Então, um jogador desse quilate,
é uma contratação muito complicada, até em termos ali socioculturais. O cara sair da Europa, que já tá morando lá, já é adaptado há muito tempo com família, e vir pro Brasil. É uma realidade muito diferente, mas muito diferente. Então é uma contratação difícil, não acho que deva desistir, tem que continuar tentando, e se existe um otimismo e os valores estão próximos, cara, 2 milhões de euros não tá tão inatingível assim não pro Flamengo. Tá? Seguinte, convocação da seleção brasileira acabou de sair, eu esperei a convocação acontecer, até para gravar o vídeo, iniciou-se agora às 11 horas, aí teve toda aquela formalidade, aquela rasgação de seda do Carvalho, aí veio a convocação. Então vamos lá, goleiros, Alisson, sempre, né? Sempre. Cara, engraçado, o Alisson, lá no Liverpool, o cara é um semideus, né? Os caras idolatram o Alisson lá, o cara é um baita de um ídolo. E realmente, assim, tem uma performance no Liverpool que eu nunca vi ele ter na seleção brasileira. É umas paradas que a gente não consegue entender. Aí tem o Bento e o Ederson. Então Everton e Hugo Souza, depois de ontem, né? Não é pra menos o Hugo Souza ficar de fora. Laterais, Guilherme Arana, Wanderson e o Wesley do Flamengo. Como todo mundo já estava falando aí, ó, né, do Wesley. Então chega a convocação para a seleção brasileira. Zagueiros, Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos e Murilo. Meio campista, André, Bruno Guimarães, o Gerson também do futebol brasileiro, do Flamengo, né, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar do Santos. Então Neymar retornando aí, isso daí era... Basicamente isso daí era certo, né? Que o Neymar iria retornar. Atacantes, Estevão do Palmeiras convocado, e eu acho muito boa essa convocação. É o futebol jovial, né? É você trazer ali um garoto para dentro dos bastidores. É você já começar a colocar ali maiores responsabilidades a esse garoto. Garoto disruptivo, garoto inteligente, garoto criativo. Então acho muito positivo ter o Estevão na convocação da seleção brasileira. Mas eu vou concluir daqui a pouco. Vamos terminar aqui que eu também tenho uma opinião sobre essa convocação aqui. João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e o Vinícius Júnior lá do Real Madrid. Então essa é a convocação da seleção brasileira para enfrentar a Argentina e a Colômbia na próxima data FIFA, que logo logo está aí. Agora, me perguntaram lá na outra rede social, minha vizinha, Neto, o que você acha das convocações da seleção brasileira? Eu falei assim, olha, a gente sempre vê vários jogadores do futebol brasileiro serem convocados, né? Novos nomes, como por exemplo do Estevão, o do Wesley lá do Flamengo. Isso é legal, isso é super positivo. Só que quando chega na hora do vamos ver, a coisa muda. Inclusive, o discurso do Dorival, antes da convocação, foi o seguinte: o futebol é muito dinâmico. Então aqueles que não foram convocados, fiquem atentos, que vocês poderão vir a serem convocados. Realmente o futebol é muito dinâmico. Só que o business, futebol, no Brasil, ele é mais dinâmico ainda, né? Então, infelizmente, à medida que a Copa do Mundo vai se aproximando, a gente começa a enxergar um afunilamento. E os jogadores, geralmente, que atuam no Brasil, eles começam a ser meio esquecidos. Isso não vai acontecer com o Neymar, mas isso pode acontecer, por exemplo, com o Léo Ortiz, com o Wesley, com o Estevão. Isso pode acontecer na hora do vamos ver, na hora da Copa do Mundo. Esse afago que a CBF faz no brasileiro já não é de hoje. De sempre falar assim, olha só, teve vários jogadores do futebol brasileiro que estão aí. Só que à medida que isso vai acontecendo, isso vai reduzindo, isso vai diminuindo. Isso vai diminuindo. Vamos observar. Vamos observar. Infelizmente, nem sempre as escolhas elas são pautadas na meritocracia. Gostaria que fosse, de verdade, e acredito que a salvação da seleção brasileira seja justamente essa, meritocracia. Mas, nem sempre isso é uma realidade. Então, cara, acho que um dos destaques aí foi o Flamengo, né? Que teve... Foram 4 jogadores convocados. Na pré-lista, que foi a pré-convocação, tinham 6.
e 4 foram convocados. Acredito que foi a equipe brasileira com o maior número de jogadores convocados. Foi o Flamengo com 4 jogadores. Bastante jogador, hein? Defensivamente falando, você tem o Danilo e o Léo Ortiz. E se a gente for considerar aí os laterais como um sistema defensivo também, você tem ali o Wesley também para alimentar isso. Isso mostra que defensivamente a equipe do Flamengo ganhou bastante know-how dos últimos anos para cá. Era um time que tinha um grande destaque do meio para frente e ainda continua tendo, até porque existem jogadores estrangeiros que serão convocados em outras seleções, como por exemplo a do Uruguai, mas também começa a mostrar recursos no sistema defensivo e mostra essa evolução, pelo menos em termos de convocação. A gente não sabe se essa vai ser a convocação final para uma eventual Copa do Mundo ou se é aquela política que acontece dentro da CBF. Mas enfim, o que importa são os fatos que a gente está vendo agora. E destaque também para a convocação do Estevão, que eu gostei bastante. Por falar em convocação, eu estava assistindo um vídeo lá na rede vizinha do Paparazzo Rubro Negro. Na verdade, o Paparazzo reagindo a um outro vídeo. É um vídeo de um canal lá que ele estava falando sobre a regra do Super Mundial. Que parece que a janela que vai abrir para o Super Mundial, para você trazer alguns jogadores e utilizar no Super Mundial, vai ser só no Super Mundial. Ou seja, uma janela extra, onde você vai poder convocar alguns jogadores para estarem no Super Mundial. Sabe uma coisa assim, meio seleção? Ah, vamos convocar uma lista para participar da Copa do Mundo e depois cada um segue seu rumo? Parece que vai ser dessa maneira que vai ser as convocações e a janela de transferências do Super Mundial. Ou seja, você vai trazer o jogador, ele vai jogar o Super Mundial ali durante aquele mês e depois ele pode retornar ali para o clube dele. Eu particularmente não gosto. Eu acho que você tira a característica da equipe. Além disso, você pode causar uma ruptura de bastidor enorme. Pensa, o jogador tá lá, titular, contando que vai jogar o Super Mundial. De repente, chega lá, faltando 2 semanas para a competição, os caras trazem um jogador estrangeiro e falam assim, amigão, ó, você vai ficar no banco de reservas ou você não vai ser nem relacionado. Tá de férias, tá? A gente vai utilizar o outro jogador no Super Mundial. É uma parada estranha isso. Eu confesso pra vocês que eu não acho isso legal. Acredito que, em termos de vestiário, isso tem até algumas características negativas. Não gosto dessa ideia. Agora, se você olhasse pra mim e falasse assim, Neto, que jogador que você iria atrás? Você iria atrás de algum jogador pra isso? Eu iria. Cristiano Ronaldo. Mesmo que fosse para um mês. Porque o Cristiano Ronaldo, pessoal, primeiro, você trazer um jogador só, não vai romper bastidor, porque você não precisa deixar ninguém. Você pode levar todo mundo. E segundo, Cristiano Ronaldo é um cara que se chegar no grupo, ele vai unir o grupo. Os caras vão querer falar, ó, joguei ao lado do Cristiano Ronaldo. Você tá ligado? Eu iria atrás do Cristiano Ronaldo. Porque se a competição ela tá desenhada pra isso já, ó, você pode ir lá contratar um jogador pra jogar o Super Mundial e depois ele volta pro clube dele. Mano, tem muito jogador que vai ficar de fora do Super Mundial e são bons jogadores. Então, o Cristiano Ronaldo, eu traria. Você concorda comigo que você vai pagar uma participação dele? Tu não precisa nem fazer salário, nem contrato longo, nem nada. É ali, ó, pro torneio e acabou. Faz essa publicidade. Ô Leila, tira o escorpião do bolso, Carvalho. Por que não? E por falar, saíram as prováveis premiações do Super Mundial. Isso aqui também eu não concordo. Não concordo, porque vai haver... Nós já tínhamos cantado essa bola ano passado, em outros vídeos, mas as equipes brasileiras, né, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, existe a expectativa ali de receber um valor muito menor em relação às equipes europeias. Estão falando ali num valor de 10 a 15 milhões de euros para as equipes brasileiras, enquanto as equipes europeias vai variar de 30 milhões de euros a 50 milhões de euros. Galera, é uma diferença absurda. Absurda. E aí, o que a FIFA vai querer sinalizar como discussão?
equipes como Real Madrid e Manchester City, elas vendem mais comercialmente falando? Pode até ser. Só que vocês entendem que no torneio, principalmente na fase de grupos, todo mundo estão em grupos ali onde você tem equipes maiores e equipes menores? Equipes mais tradicionais e menos tradicionais? Todo mundo vai fazer a mesma quantidade de jogos? Eu entendo que ao ponto que você vai avançando na competição, essas premiações elas terão que ser maiores. Claro, isso eu entendo perfeitamente. Só que, inicialmente na fase de grupos, eu acho que deveria ter um modelo mais igualitário para todo mundo. Não é a FIFA que prega não é? Todos somos iguais, todos somos um, a união das nações, um mundo mais justo, mais pacífico, mais tolerante, não é? Então, mostra isso aqui, ó, no bolso. Interessante que na hora que fala de bolso, ninguém fala sobre igualdade, ninguém fala sobre não ao preconceito, vamos ser mais tolerantes. Quando é aqui, ó, quando mexe no bolsinho deles, ninguém fala sobre isso. É bonito a mensagem na rede social, é bonito as campanhas com todo mundo de mão dada, fazendo assim, né? Fazendo uma grande ola, várias nações, todo mundo abraçado e tudo mais, sorrisos. É bonito, não é? O discurso ele é bonito, só que a prática aqui, ó, nunca acontece. E isso vale para várias e várias situações, tá? Isso vale para o ser humano em geral. Eu não estou falando só da FIFA, não. Mas eu estou falando de várias e várias instituições e vários modelos governamentais que acontecem dentro do nosso país. Quando se trata do faz-me rir, do dólar, da pila, a coisa é diferente. Hipocrisia. Isso chama-se hipocrisia. É isso que é o nome. Hipocrisia. Mas vamos lá, meus amigos. Caramba, passou um caminhão aqui, mano. Aí. Então é isso aí, galera, vamos dar continuidade aqui a nosso conteúdo, mas antes pedimos a vocês que se inscrevam no canal Opina Porco, onde o nosso colega Neto, palmeirense, sempre fazendo aí conteúdos relevantes na mídia brasileira, né? Ele começou faz pouco tempo aí na internet, né? Mesmo assim, tem uma excelente visão do mundo do futebol, por isso diariamente nós trazemos aqui conteúdos dele, é claro, sempre dando os devidos créditos para que todo mundo acompanhe o seu trabalho. Então o link do canal dele vai ficar aí na descrição como forma de créditos. Ele falou sobre diversos assuntos, né? Iniciando sobre a convocação da seleção brasileira. Foram 4 jogadores do Flamengo convocados, né? Danilo, Wesley, Gerson e Léo Ortiz, 4 jogadores aí que estão atuando em alto nível. Não tem o que questionar sobre essas convocações aí do Flamengo. O Wesley, o melhor lateral direito do Brasil, sem sombra de dúvidas, terminou em alta a última temporada, desde que Felipe Luiz iniciou o seu trabalho à frente do Flamengo, o jogador só evoluiu. Então, na minha opinião, é lateral direito aí, titular da seleção brasileira, não tem outro jogando melhor do que o Wesley. Gerson todo mundo já esperava, né? É figurinha carimbada já da seleção, titular absoluto também. Léo Ortiz e Danilo são 2 jogadores que terão que ganhar espaço, né? Danilo tem moral, tem experiência, é um jogador que, atuando no futebol europeu, conquistou tudo isso aí. Então, por mais que ele já tenha essa questão de experiência e essa vantagem de já conhecer o elenco, e principalmente Dorival Júnior, tem essa questão da idade que já é um pouco avançada, né? Um jogador que a seleção brasileira tem que entender que daqui a pouco não vai mais conseguir ser convocado, não pela qualidade que o jogador tem, até porque ele atuava em alto nível, mas de zagueiro. Não sabemos se ele vai atuar de zagueiro na seleção brasileira ou de lateral direito. Penso eu que de zagueiro, já que já faz umas 2 temporadas ou 3 que ele faz essa função. E Léo Ortiz também do mesmo jeito, é um jogador que vai brigar por espaço, é um zagueiro experiente que já foi convocado em outras oportunidades, principalmente quando o Tite era treinador. Então esses 4 jogadores aí convocados por Dorival Júnior, com certeza ninguém vai questionar. Neto também trouxe a sua opinião acerca dessa janela de transferência aí do Super Mundial de Clubes, que é um pouco confusa, né? Você só pode contratar jogadores para atuar nesse evento que a FIFA está
disponibilizando, ou seja, você pode contratar um Cristiano Ronaldo e levar para o seu time, fazer um contrato ali durante o torneio e ele vai apenas participar daquele torneio. Terminou o torneio, ele volta para a sua equipe. Então, de fato, é uma janela um pouco, vamos dizer assim, confusa de se entender. Será que vai dar certo? Será que não vai? E isso nós não sabemos. E sobre Jorginho, o Flamengo tem reunião marcada para os próximos dias com os seus empresários e tudo indica que o nosso Mengão vai tentar fazer com que o jogador assine o pré-contrato. O Flamengo vê que o futebol europeu está movimentando, sondando o jogador, então corre o risco aí de chegar no meio da temporada o atleta se transfira para uma outra equipe. O Flamengo não quer perder esse jogador, vê como de fundamental importância para o Super Mundial de Clubes e, é claro, vai tentar de todas as formas convencer o jogador que assinar um pré-contrato é de muita importância para o nosso Mengão, até mesmo para se resguardar. O Flamengo precisa desse jogador para o Super Mundial, então vê com bons olhos a assinatura do pré-contrato. Então, essas foram as últimas informações do Flamengo. Participa aqui do nosso vídeo, deixa sua opinião acerca de todos esses assuntos e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso crescimento. Link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos.